Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um tema, de uma obra bastante instigante, bastante curiosa e de política. Evidentemente não é a minha área de expertise, não tenho nem experiência prática nesse sentido, né? Mas tenho experiência como cidadão e como cidadão que raciocina e reflete. Acho que todos nós temos o direito de opinar um pouco ou pelo menos refletir a respeito disso. E eu trago dentro da minha própria área, que é a produção de livros, a produção de textos, a produção de discursos, né? Hoje eu vou... hoje é o primeiro dessa série. Eu pretendo trazer mais livros, né, nesse sentido de política e de estar num momento decisivo do país, passando por, digamos assim, uma turbulência de mudanças políticas significativas, outras nem tanto, outras são só mudanças superficiais. Mas eu acredito que, como no caso da estética, né, a heresia oferece as possibilidades mais interessantes de reflexão nesse sentido também. Então vou trazer alguns pensadores que são nitidamente heréticos, né? Eles não têm seguidores eles até têm, mas eles a continuidade do pensamento deles é muito mais problemática. Não é academicamente, eles são praticamente ilustres desconhecidos, mas são autores importantes que tiveram seu momento histórico e têm uma relevância indiscutível ao longo dos, digamos assim, dos anos, né? Ao longo de muito tempo posterior à própria morte deles, né? Então hoje a gente vai começar com um autor que tem uma importância muito grande. Ele foi um dos grandes autores da primeira internacional, né, Associação Internacional dos Trabalhadores, no século XIX, que é o Mikhail Bakunin. Bakunin é um filósofo, podemos dizer assim, né, anarquista russo. Ele praticamente definiu a ideia de anarquismo, né, enfim, em termos teóricos, o Proudhon, que é um teórico anterior ao Bakunin, ele definiu algumas concepções gerais, mas o Bakunin definiu uma ideia do anarquismo como ação política. Ele nasceu em 1814, faleceu em 1876. Não é como o nome indica, ele era um russo. Ele era um príncipe russo, né? Tinha então um ranking de nobreza não pequeno. E ele foi uma figura lendária, digamos assim, né? Uma figura folclórica da Revolução no século XIX, desse período turbulento que vai de 1848, né? Na Europa inteira, até a Comuna de Paris de 1871. Ele é essa figura mitológica que impulsionava vários movimentos locais só pela figura dele, né? Então ele é conhecido uma anedota do Bakunin, que ele estava andando, acho que na Suíça, enfim, né, em algum lugar assim, e ele viu uns camponeses tentando cercar um castelo, estava na carruagem, né, acho que quem conta essa história é uns historiadores do anarquismo, não sei se o Daniel Guérin, né, que vai ser mencionado aqui, que é uma pessoa que tem uma importância aí no texto que eu vou comentar, mas ele viu esses camponeses tentando invadir um castelo. Ele parou a carruagem, tipo, para, desceu da carruagem, ordenou esses camponeses, né, organizou aquela revolta ali em torno do castelo, e sei lá, em 20 minutos, meia hora. Depois ele entrou na carruagem de novo. Quando ele olhou para trás, né, começou a se afastar ali do castelo que estava com aquela revolta, ele percebeu que o castelo já estava em chamas, né? Quer dizer, os 20 minutos ali que ele ordenou e organizou os populares ali no levante deles, foi o suficiente para eles invadirem o castelo. É uma anedota, mas ela dá bem a dimensão do Bakunin. Ele não era um indivíduo teórico, né? Assim, digamos, ele não tinha aquele peso teórico do Marx, por exemplo, que era o seu companheiro na Associação Internacional dos Trabalhadores, que o detestava, né? Eles tiveram polêmicas ferozes assim
durante toda a existência, e inclusive o Marx foi responsável pela expulsão do Bakunin, né? Um movimento, aliás, dos mais desprezíveis, assim, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Era uma luta política deles, enfim, né? De uma época definida e tal. Mas que marcou esse rompimento de visões, né? De revolução, de visões políticas muito diferentes. Né? Predominaria, evidentemente, o marxismo por uma série de motivos justos, inclusive, mas assim, o anarquismo, ele que se definiu aí, ele correu em paralelo e esse é um dos motivos tanto de eu fazer esse vídeo, esse episódio, quanto comentar essa obra, quanto fazer essa apresentação inicial baseada só na vida do Bakunin, que assim, digamos assim, o anarquismo ele é uma corrente revolucionária do pensamento. Ele teve imediatamente associado tanto ao comunismo quanto ao socialismo em todo o século XIX, tanto que era difícil fazer até uma distinção, né, entre anarquismo, socialismo e comunismo. E no século XX, o nome anarquia, né, o anarquismo, foi, infelizmente, terrivelmente, ele foi apropriado por uma corja não é, de liberais com tendências fascistas, né? Num tal do anarcapitalismo. Então essa apropriação, infelizmente, não teve uma voz de resposta porque o anarquismo, como movimento político, ele praticamente desapareceu, né? O anarquismo revolucionário. Mas ele foi e é, não é? Então é muito injusto. Eu vejo às vezes pessoas assim, formadores de opinião com um profundo desconhecimento, né, da história dos movimentos operários, falando essa atrocidade, né, e não só no Brasil. Não é? Para eles o anarquismo está associado a essas figuras do tal do anarcapitalismo, que não é anarquismo, não é, pelo menos no sentido revolucionário, no sentido Bakunin. Mas voltando, não é? Então o Bakunin, ele, digamos assim, como eu disse, teve um rompimento bastante brusco, né, com as tendências organizativas relacionadas, por exemplo, ao marxismo. Ele era um indivíduo eminentemente organizativo, mas ele escreveu alguns textos teóricos, sim. Ele definiu algumas máximas do anarquismo, do tipo nem Deus nem patrão, né? Um forte sentimento de ateísmo, né? De secularização radical da sociedade. Isso existe no anarquismo bakuninista até muito mais forte do que o próprio marxismo, porque como eu falei, o Bakunin ele não era um grande analista, um grande teórico. O maior teórico anarquista vai ser de uma geração posterior, também russo, que é o Kropotkin, cuja teoria, inclusive, ela se vincula a novas, digamos assim, maneiras antropológicas de entendimento da sociedade que o próprio Marx não dominava, por uma questão até da mentalidade da época ser racista, basicamente, né? E o Kropotkin que viria com uma teorização para atacar essa ideia que é comum nos Pondé, nos Peterson, Jordan Peterson da vida, de que a humanidade é luta, né? De que os instintos indicam egoísmo, luta, né? E o Kropotkin ataca isso. Então ele está muito mais avançado, um teórico muito mais sofisticado que o Bakunin. Mas o Bakunin ele define, né, a propriedade privada, por exemplo, a origem da propriedade e de fato a exploração, a espoliação, né, enfim, essa forma, né, como a religião, né, digamos assim, se enamora da organização civil, né, o braço secular, né, e isso faz com que ambos, digamos assim, criem, né, uma mentalidade de submissão que é invencível, né? Então essa concepção é muito interessante. Ela, evidentemente, é anti-hegeliana, de certa forma, mas ela tem a sua própria força, né? E em 1866, eu não me lembro se ele já tinha sido expulso da Organização Internacional dos Trabalhadores, né, da Associação Internacional dos Trabalhadores, da Primeira Internacional, mas estava para ser. E ele, então, em 66, ele escreveu o livro que a gente vai ver aqui, que é justamente o Catecisme Revolutionnaire, Le Catéchisme Révolutionnaire, né, em francês. Era para a organização de uma
na verdade, era o programa, né? Por isso que ele é uma espécie de manifesto comunista do Bakunin, dos anarquistas. Ele era o programa político de uma associação secreta, aliás, do que o Bakunin estava montando na época. Eu não me recordo o nome da associação, né? Sociedade Internacional Revolucionária. E aqui começam alguns pontos interessantes a respeito da teoria do Bakunin. O Bakunin, uma das grandes diferenças em relação ao Marx, o Marx chegou a elaborar programas de partidos políticos. O Marx não tinha nenhum problema no envolvimento na política institucional do século XIX, que é muito semelhante à nossa, né? Como uma espécie de apropriação para depuração, uma apropriação estratégica, não é? O Bakunin era contrário completamente a isso. O Bakunin, ele tinha uma noção de construção digamos assim, de uma construção de organizações sociais clandestinas. Ele viveu muitos anos a clandestinidade, né, no exílio, bom, o próprio Marx também, mas ele vinha da Rússia, né, um lugar autocrático que tinha um imperador que era um autócrata, né, que torturava os opositores e tal. Então a posição dele era conspirativa. Ele tinha uma ideia de formação de grupos secretos que conspirassem através de, por exemplo, de atentados para desestabilização de regimes. Não é? Essa noção é curiosa, que ela vai ser importada pelos grupos de extrema-direita para os seus panfletos ideológicos, né, de falsos, porque é óbvio que essas organizações não saíam do papel. Em geral tinha membros, o próprio Bakunin, um ou outro, né? Elas só começaram a se desenvolver quando justamente surgiu um grupo político mais organizado na Rússia, que são os nihilistas, né? Inclusive o catequismo revolucionário tem uma história interessante, porque ele costuma ser confundido, o manifesto do Bakunin, essa sociedade insurrecional que ele inventou, né? Ele costuma ser confundido com um outro material, que é o Catecismo do Revolucionário, que foi um manifesto escrito em 1868, quer dizer, bem depois, né, 2 anos depois, por um nihilista russo, que é justamente o Sergei Nechayev. Esse Catecismo Revolucionário do Nechayev, ele pega algumas ideias do Catecismo do Revolucionário, né? Ele pega algumas ideias do Bakunin, mistura com outras do Stirner, que é outro que a gente vai falar em breve aqui nesse mesmo quadro, e transformava a revolução num ato de libertação através do assassinato. Não é? É algo quase catártico, né? Então, evidentemente, o catecismo do Bakunin não vai nessa direção. É um princípio organizacional, digamos, geral, muito parecido com o próprio Manifesto Comunista, e a ideia é mais ou menos dar a visão para os membros do grupo de como organizar os seus membros em vistas a projetar uma sociedade ideal aos poucos. Tanto é verdade que no catecismo do Bakunin, não vou falar assim, né? Catecismo Nechayev, catecismo do Bakunin. No catecismo do Bakunin, o próprio Daniel Guérin, ele percebe uma contradição, porque ele fala em organizações do Estado, né? Ele fala em federação de comunas, quer dizer, não existe uma ideia de supressão, por exemplo, que é uma ideia tipicamente anarquista, supressão do Estado imediata. Não, vai ser uma supressão gradual, não é que você vai ter uma supressão do Estado institucionalizado com base a essa mistura de Deus e Estado, né? Dessa mistura de um braço secular e um braço temporal, né? Quer dizer, isso daí que ele era totalmente contra. Então isso vai ser desfeito, você vai ter uma nação unida pelo idioma, pela cultura, que aos poucos vai se diluindo da própria humanidade, em comunas, né, cada vez maiores, de organização cada vez mais complexa. E é mais ou menos essa ideia, né? A base da proposta do Bakunin são comunas, né? Existe então uma noção forte de coletivização baseada no comum, né? no livre usufruto das propriedades, dos meios de produção, seja da terra, seja das fábricas, por parte dos trabalhadores unidos, né? Nessas organizações que são as comunas, votando, etc. Uma outra questão muito importante, e isso está além do Estado, né? Na proposição do Bakunin, conforme se desenvolve, o Estado se torna inútil, né?
Além disso, o Bakunin ele também propõe que, por exemplo, não exista pessoas ociosas. Isso era um tema interessante porque a ociosidade, o indivíduo que não trabalha, era visto como um problema sério na época, assim, pelos revolucionários, né, de uma maneira geral. Então, para resolver esse problema, por exemplo, o Bakunin fala que os ociosos não podem nem cuidar de filho, né? Ociosos, se a gente for pensar, ele não estava pensando em, sei lá, pessoas que são morador de rua, ele está pensando em rentistas, por exemplo, né? Em pessoas que vivem de ações na bolsa. Na concepção do Bakunin, a Faria Lima ali, aquele povo, eles cometem crimes muito piores que qualquer outro criminoso da sociedade. Então ele que é justamente esse crime de não trabalhar e lucrar em cima do trabalho dos outros, que é uma exploração do suor alheio numa dimensão gigantesca, né? Então, essas pessoas é que seriam obrigadas a trabalhar e não poderiam nem ter filho. Então, digamos assim, o rentismo, essa forma, né, de existência baseada num trabalho ali de lucro a partir do capital, ou seja, a partir do trabalho alheio, né, de lucro em cima da mais-valia ainda, isso daí era condenado veementemente e era um problema muito sério, né? A percepção de como isso era criminoso é forte, né? Especialmente no anarquismo, até mais do que no marxismo, de certa maneira. Então, ele abolia, né, esse tipo de organização que tinha base no rentismo, né? E defendia então uma organização social baseada nessas comunas em que se organizariam de comum acordo em si, né? Pela divisão, né, dos meios de produção, uma divisão livre dos meios de produção entre os trabalhadores. Essa ideia, né, de associação livre, divisão livre, ela é essencial no pensamento anarquista e o Bakunin é que vai primeiro definir isso direito, porque o Proudhon ele tinha essa ideia da propriedade ser um roubo, né, aquele famoso filosofia da miséria, né, que gerou tantas discussões na época. O Marx ridicularizava bastante o Proudhon, né, que era um tipo meio complicado, antissemita. Mas de fato o Proudhon ele não organizou uma maneira mais propositiva de como seria essa sociedade, qualquer sociedade tendo em vista o fato da propriedade ser um roubo. No caso do anarquismo, especificamente, o Bakunin vai ser o primeiro a pensar isso. Quer dizer, se a propriedade é um roubo, a livre, digamos assim, a livre associação para usufruto dessa propriedade, isso não é. Não é? Então, a base coletiva é essencial. Né? Eu acho que isso deixa, né, é uma percepção interessante que poderia ser recuperada, né? Essa base coletiva na produção, essa base da solidária, né? Com o Kropotkin ele vai um pouco além. Ele vai dizer que é uma base solidária e que essa base solidária é essencial, porque a sociedade ela surge exatamente de princípios solidários, de princípios de auxílio, de ajuda mútua, de colaboração para que você consiga um objetivo, tanto no reino animal quanto na humanidade. Então, aqui é a base de tudo, né? É um texto curto, é um texto... Não é truncado, ele é curto, mas é um pouco categórico, né? Ele já abre com uma frase bombástica, né? Negação da existência de um Deus real, extramundial, ou sobrenatural, né? Pessoal, e por consequência de toda a revelação, de toda a intervenção divina nos negócios do mundo da humanidade. Essa primeira frase, abolição do serviço e do culto da divindade. Quer dizer, como eu disse, o ateísmo militante é muito mais forte aqui, né? Mas é um livro muito direto e claro, né? A minha edição saiu pela Editions Lerne, que é uma editora francesa muito famosa, e saiu nessa edição Cadernos, né, os Carnet. Os Carnet Lerne são muito célebres e são, enfim, eles publicam muita coisa de enorme importância nessa forma de livretos pequenos, né, assim, em brochuras e tal, que são fáceis de ler, fáceis de encontrar. A minha versão, inclusive, é digital, né? Mas eles são facílimos de encontrar, de ler. E
como são obras curtas, né? O Catecismo é curto, ele não tem nem 20 páginas, né? É uma obra bastante curta. Ele é uma edição que vale a pena conhecer, né? No futuro, a Rafus Press pretende traduzir alguns materiais de pensadores anarquistas, né? Não só anarquistas, né? Mas que eram politicamente heréticos, e é bem provável que vai aparecer uma tradução desse material de Bakunin pela Rafus Press. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.